Seguro à Violência contra a Mulher, porque vai ser inaugurado o Espaço Seguro, um ambiente criado para acolher mulheres vítimas de violência doméstica, oferecendo também escuta qualificada, orientação jurídica gratuita e encaminhamento aos meios legais adequados. O projeto também fortalece a rede de proteção na capital e reforça o papel social da educação no combate ao feminicídio. Para falar sobre essa iniciativa, recebemos aqui o coordenador do curso de Direito da Uninorte Centro, Átila Carlisson. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Bom, tudo bem, bom dia. Bom Prazer dia. estar aqui. Vamos então falar sobre esse projeto que é em nível nacional, é isso? Isso, o projeto ele pertence, né, a todo um corpo de instituições do Grupo C Educacional. Então a Uninorte aqui no nosso Amazonas está implementando o Espaço Seguro na sua unidade do centro, mas já temos atividade de expansão para a unidade da Djalma Batista e Cidade Nova ainda esse ano. Inicialmente, o projeto ele vai iniciar ali na unidade do centro, com acesso pela Avenida Getúlio Vargas. Muito bem. E a inauguração será realizada amanhã, sexta-feira? Isso. Amanhã a gente vai fazer a inauguração do Espaço Seguro com algumas autoridades que atuam diretamente, né, com a violência doméstica aqui na nossa capital, do Amazonas. E a gente vai ter ali, né, além da apresentação do que é o espaço, como vai ficar o espaço, a gente também vai ter uma roda de conversa com os alunos, com as autoridades. A roda de conversa ela vai trazer órfãos do feminicídio, né? O tema que vai conversar com os alunos para saber, né, o pós, o crime do feminicídio, como é que fica, né, os filhos das mulheres vítimas do feminicídio. E a gente também vai fazer todo um treinamento com os alunos com relação ao acolhimento à vítima, né, que chega ali no espaço seguro para ser escutada, para ser ouvida, para que a gente faça o encaminhamento para as autoridades. Muito bem. É uma oportunidade para que os acadêmicos tenham essa parte teórica, a parte prática também. Quais são as principais demandas, por exemplo, do NPJ, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas? Isso. Ali no Núcleo de Prática Jurídica, a gente tem, desde o 7º ao 10º período, os estágios supervisionados. Então, os alunos vão para o NPJ para praticar, porém, eles são supervisionados por um advogado orientador. Ali a gente abrange, a principal demanda do NPJ são casos de relações de família. Então, são divórcio, guarda compartilhada, divisão de bens. Então, toda essa parte do NPJ, ele tem todo o escopo ali já preparado para atuar. Então, a gente uniu, como a gente tem essa demanda, a gente trouxe, né, a implementação do Espaço Seguro, porque a gente vai conseguir trabalhar dentro dessa seara. Na maioria das vezes, quando acontece uma violência, né, doméstica, ultrapassa, né, os limites da seara do criminal. Vai ter ali a questão da guarda, vai ter a questão de um divórcio. Então, a gente vai fazer toda essa orientação jurídica na esfera civil e até mesmo a judicialização, tudo de forma gratuita. O que a gente não vai atuar é na área criminal. A gente vai acolher, vai ouvir e vai encaminhar para a autoridade já com todas as orientações para a mulher vítima. Agora vamos falar sobre os tipos de violência, porque aqui, inclusive na nossa editoria de polícia, a gente acaba noticiando bastante. Infelizmente, muitos casos, as estatísticas só aumentam e são alarmantes, né? Então, para que a população, os internautas que estão nos acompanhando também, fiquem cada vez mais cientes da gravidade do assunto, vamos falar dos tipos de violência. Certo. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente tende a pensar apenas na violência física, né? Ou no crime do feminicídio. Mas existe um grau, né? Onde você começa ali pelo xingamento, que a gente pode chamar de violência moral, depois ela passa por uma violência patrimonial. Então aquela mulher que ela é independente, que ela trabalha, mas que tem o seu dinheiro, vamos dizer assim, confiscado, me dá aqui que eu vou, né, decidir com o que a gente vai gastar. Isso é uma violência patrimonial. A mulher ela tem autonomia para decidir com o que ela vai gastar, como ela vai gastar, se ela quer dividir. Então, esse cessamento de autonomia da mulher a gente pode configurar como uma
violência patrimonial. Aí a gente vem para violência física. Então é um degrau de violências que a mulher passa aí vítima, não somente a física. A física já é aquela violência que já ultrapassou todas essas barreiras iniciais. Então é importante já sinalizar desde a primeira porta de entrada da violência, que já é a moral, é os xingamentos, é a diminuição da mulher enquanto o papel de mulher perante a sociedade, reduzir ela, né, a um termo pejorativo. Isso aí você já configura a violência que a gente chama de violência moral. Então são degraus até chegar na violência física. Após a violência física, a gente tem um agravamento que já vai para o feminicídio, que é o homicídio qualificado aí, vamos dizer que hoje a gente já tem, né, configurado no nosso Código Penal como um crime autônomo. Então, anteriormente, a gente tinha o feminicídio como um homicídio qualificado. Agora, a gente tem o feminicídio como um crime autônomo, ou seja, ele é um crime agravado aí do feminicídio. E aí, então, falamos sobre a violência patrimonial, que foi inclusive dado o exemplo, também a violência física e tem a violência psicológica, psíquica. Isso, exatamente. Então, a violência psicológica, ela também está dentro do nosso Código Penal. Ela é uma espécie de violência, uma espécie de crime dentro do nosso Código Penal. Então, além, né, desta categoria que a gente chama de violência moral, está a violência psicológica, que é justamente, né, trazer essa alienação da mulher de que ela é independente, de que ela não presta, de reduzir a mulher a nada, né? Que a gente vê que alguns homens, né, já que praticam esse tipo de crime fazem isso psicologicamente e é uma alienação daquela mulher. Então a gente pede até mesmo para que a sociedade às vezes entenda que a violência psicológica ela causa uma alienação. E a mulher, até ela entender, até ela conseguir externar isso, demora um pouco. Por isso, o espaço seguro, para que ela se sinta seguro para conversar 1, 2, 3 vezes, para a gente fazer a orientação, saber o que se passa com aquela mulher e fazer a orientação e o caminhamento. A gente sabe que os crimes que incide a Lei Maria da Penha não necessariamente precisa que a mulher tome partido. Qualquer pessoa da sociedade pode ali fazer a denúncia em um crime que envolva a Lei Maria da Penha. Agora vamos falar da violência sexual. Isso. A violência sexual, a gente tem também dentro do nosso Código Penal um crime próprio, né? Que a gente tem um estupro, tem um estupro de vulnerável. Então, o estupro de vulnerável, por exemplo, a gente pode encaixar aquela mulher que está, de certa forma, dopada. É uma vulnerabilidade. Então, a gente também configura aí dentro, né, desta relação, até mesmo quando há uma questão conjugal, marido e mulher, ainda pode existir a violência sexual. Quando a mulher diz que não quer e há uma força para que aquilo aconteça, a gente já pode configurar aquilo como uma relação, né, abusiva, ou seja, já se encaixa no crime de estupro ou outros aí. Então é tão importante a gente falar cada vez mais sobre, porque são pequenos detalhes, são sinais muitas vezes de uma violência cometida patrimonial, de uma violência física, de uma violência psicológica. E aí, se a gente realmente não buscar reverter situações como essas, chegam ao feminicídio. Ao feminicídio. Então a gente tem que entender que é uma escala. A violência ela não vai começar pelo tapa, pelo puxão, pelo apertão. Ela vai começar pelo mais básico, né? Que é a violência moral, violência psicológica, a violência patrimonial. Ela pode chegar, né, à violência sexual e física. Às vezes tem essa inversão de ordem, vem a física e vem a sexual. Então a gente tem que entender que há um degrau, um escalamento ali que vai se agravando até chegar ao feminicídio. Então, quando a gente faz um estudo de um caso, por exemplo, de um feminicídio, que a gente vai analisar todos os atos que foram praticados, a gente vai ver toda essa escalada de degrau até chegar ao feminicídio. Já houve os indícios iniciais da violência moral, da violência psicológica, da violência patrimonial, até chegar ao feminicídio. É importante que as mulheres entendam
que já deve se cessar na violência moral. Ali já no início, quando você já tiver, né, a consciência dessa violência moral, de diminuição do seu ser perante a sociedade, perante a sua família, já é ali um alerta de que isso pode se escalar, e o espaço seguro vai estar ali para conversar com essa mulher, para fazer orientação e a gente tomar as medidas cabíveis. Muito bem. E a violência moral, ela também, muitas vezes, ela ultrapassa o ambiente doméstico. Quando os agressores acabam praticando essa violência nas ruas, em ambientes externos, no próprio trabalho. Exatamente. Então, a gente tem que entender, né, que todo ato que venha a diminuir, né, a dignidade da mulher perante a sociedade, até mesmo no seu próprio vínculo familiar, a gente já configura ali a violência moral, que entra dentro, né, da violência psicológica dentro do nosso Código Penal. Quais são as principais orientações para as mulheres nesses casos? Sempre que a gente pede a orientação é que ela procure a autoridade, né? Só que a gente entende que é difícil procurar a autoridade, porque às vezes envolve a questão familiar, às vezes envolve filho, às vezes envolve, muitas das vezes, a questão patrimonial. Então, a gente resolveu implementar esse projeto justamente para ter essa conversa de acolhimento, ter essa orientação, para que a gente quebre essa barreira da dificuldade de entender que é necessário fazer a denúncia, né? Então, muitas das vezes, como a gente fala nessa violência moral, existe a questão psicológica, essa alienação. Então, muitas das vezes é colocado na frente a questão dos filhos, a questão, eu não vou conseguir, né, me sustentar, eu não vou conseguir sustentar o meu filho. Mas às vezes há sim a necessidade, a gente tem aí perante as autoridades vários incentivos para que a mulher saia dessa situação, né, de agressão perante o seu convívio domiciliar. E é importante que se entenda os sinais que são dados dentro de casa, que procure, né, uma ajuda especializada. A gente tem alguns institutos, né, que atuam também diretamente nisso, e a gente chega, né, na Uninorte com um espaço seguro para fazer esse acolhimento, ouvir, fazer as orientações e buscar, se necessário, né, nos termos mais críticos, já a autoridade judiciária. Então, um dos nossos parceiros que a gente vai ter no espaço seguro é a Defensoria Pública, né? Então, a gente já tem ali o escopo da Defensoria Pública para fazer o encaminhamento. Amanhã também, na nossa inauguração, vai estar os promotores de justiça, que fazem ali já a atuação direta nessas esferas mais graves. Quando for já algo ali, o sinal inicial, a gente vai trabalhar com esses sinais iniciais para que a gente consiga resolver e sempre ter o feedback daquela mulher. Porque se tiver a escalada do grau da questão da violência, a gente já vai tomar as medidas cabíveis perante as autoridades. Então vamos reforçar, de repente, o convite é aberto ao público? Sim, a gente vai fazer aberto ao público amanhã, a partir das 3 horas, na Uninorte do Centro, dentro do Núcleo de Prática Jurídica, o lançamento do Espaço Seguro, certo? A gente vai fazer ali uma roda de conversa com o tema órfãos do feminicídio, com as autoridades que atuam diretamente com a causa, né, da violência doméstica. Então, após a inauguração, na próxima semana, a gente já começa com os agendamentos para que a gente faça ali a escuta e já comece o encaminhamento para as autoridades judiciais. Maravilha. Agora vamos aproveitar, deixar também o horário de funcionamento, de repente as pessoas, porque a gente sabe que tem um público interno da própria universidade e tem também um público externo. Se tem algum documento que é necessário, porque como você disse, também esse encaminhamento vocês podem fazer. Isso, o que acontece? O nosso NPJ, ele funciona pela parte da manhã de 8 às meio-dia, à tarde ele funciona de 2 horas às 5 horas da tarde. Então, a gente trabalha com nossos acadêmicos e com o nosso corpo de advogados em plantões. Então, a gente vai ter os plantões na semana, onde os alunos do 7º ao 10º período vão estar fazendo a escala, porque são diversos outros serviços além desse. E ali a gente vai ter na recepção a distribuição de senhas diárias. Geralmente, a gente faz 10 senhas diárias e faz atendimento durante a semana. Então, geralmente, a gente cobra as documentações básicas, RG, CPF, comprovante de residência.
e a gente atende ali até 2 salários mínimos. Então a gente tem, efetivamente, a gente trabalha, né, com o público hipossuficiente, mas quando for com relação ao espaço seguro, a gente não vai ter essa limitação. A orientação ela vai ser gratuita, é um espaço para ser ali, não existir restrição para que aquela mulher procure a gente e converse para que a gente tome as medidas cabíveis. Eu vou até aproveitar até a sua vinda aqui, porque a gente sabe que a faculdade é um espaço excelente para unir teoria e prática também, justamente por conta dos laboratórios. O próprio núcleo de práticas jurídicas é um exemplo disso. Os acadêmicos, no caso do curso de Direito, também têm essa oportunidade de praticar em relação a essas demandas no que se refere ao espaço seguro? Sim, o que acontece? Ali a gente já prepara o aluno, né, para a prática do dia a dia, não só para que ele se torne um jurista qualificado na sociedade, mas para que ele se torne um jurista humano perante a sociedade. Então, o Espaço Seguro, ele chega na nossa instituição para trabalhar a questão da responsabilidade social dos alunos. Além disso, a gente faz as ações sociais nas comunidades. Então, geralmente, a gente monta os plantões de equipe e a gente leva o NPJ para as comunidades mais distantes ali da nossa unidade. Então, lá a gente faz todo a recepção, faz ali o acolhimento, ouve as causas. Geralmente, a gente trabalha nessas causas de família, sucessões e divórcio. Mas a gente entende que essas causas elas são oriundas, muitas das vezes, da violência doméstica. Então, a gente já vai também fazer, né, esse itinerante perante a sociedade, algumas comunidades, bairros distantes, para que a gente também faça esse acolhimento e o direcionamento para a sala segura. Muito obrigada pela sua participação no Conexão Onda e, por favor, as suas considerações finais. Obrigado. Então, reforço, né, que o Espaço Seguro chega na Uninorte da Unidade Centro como uma forma de afirmar que a nossa instituição está comprometida com a responsabilidade e com a causa do combate à violência doméstica. Então, a gente reafirma o nosso compromisso perante a sociedade que a violência ela tem que acabar, ela tem que diminuir, e esse é um passo para que a gente exaura essa questão da violência contra a mulher. Um ótimo dia, obrigada mais uma vez pela participação.